De volta com o Educador Entrevista, converso agora com a Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. Thaís, vamos falar um pouquinho nesse primeiro bloco a respeito de golpes, né? Eu aproveito para fazer um gancho aí, a gente viu os dois convidados no sul do país aí, o Marcelo falando da exigência, né, pelo menos de uma declaração nesses itens que estão sendo transportados da Defesa Civil, das doações, porque pessoas estavam usando justamente nessa questão da doação, da sensibilização, como o Marcelo citou, donos de mercados passando com mercadorias sem fazer o pagamento de impostos, não é? Ou sem apresentar as notas fiscais. Pessoas que fizeram saques ou que sacaram ou que furtaram produtos usando o transporte aí para fugir com esses produtos furtos de saques, não é? É impressionante como até em grandes tragédias as pessoas utilizam a estrutura para dar golpes. Ah, com certeza, né? Então, assim, a criatividade vai muito, e nesse ponto chega até um pouco a ser de maldade, né? Porque as pessoas precisando principalmente da agilidade. Então, os produtos precisam chegar lá o mais rápido possível, porque pessoas simplesmente perderam tudo e estão sendo levadas aí para abrigos, e muitas já estão em abrigos. Então, precisa ali de toda uma agilidade. E toda essa questão, né, acaba criando uma certa burocracia mesmo, de comprovação de tudo, e dificultando. Mas lá no sul do país, em especial em Porto Alegre, realmente está um cenário de guerra mesmo, muitos bairros subiram as águas aí de forma extremamente rápida e com questão tanto de violências noturnas, muitos helicópteros sobrevoando, então várias questões, realmente a situação é extremamente complicada e delicada. E o pior, previsão de chuva para sexta, sábado e domingo. Exatamente, né? Então, por isso também a dica, né? As pessoas que estão fazendo doação aí, as empresas, né, que vão levar os produtos, já fica o alerta aí, né, do nosso chefe da Defesa Civil, de não esquecer de pegar junto à Defesa Civil do município um ofício, né, falando das doações para não ter problema aí no trajeto durante a estrada, né, e alertar as pessoas também que os Correios continuam também recolhendo doações e que os Correios têm trânsito livre aí nas estradas, enfrentam menos problemas para que as doações cheguem com mais agilidade. Continuando no tema golpes, agora saindo um pouco da questão do sul do país, não é? A gente tem tido uma enxurrada de golpes, não é? Em todas as plataformas, enfim, todas as maneiras. Vamos começar falando com o INSS, né? As pessoas utilizando aí os dados ou o INSS como também ferramenta para tentar golpes. Com certeza. Essa questão ainda do Sul e de golpes, ficar atento para quem fazer o Pix. Exato. Porque, às vezes a pessoa vai fazer o Pix, então verificar realmente a veracidade, se realmente é a pessoa que a destinação vai ser correta. Então, ficar atento em relação a isso. Mas voltando, né, à questão dos golpes para o INSS, o que acontece? Muitas pessoas estão até com crachá, então com uniformes do INSS passando nas casas para pedir informação, confirmar, e normalmente as pessoas prometem que não haverá qualquer corte. Então, a pessoa às vezes fala, eu vou regularizar sua documentação, prometendo ali que não vai ter corte no benefício. Em razão de ter medo, né, Luciano, da pessoa ali de cortar a aposentadoria, seja um benefício existencial, uma pensão por morte, que às vezes a pessoa depende daquilo ali para sobreviver, acaba disponibilizando informações. Então, fique muito atento. Em pessoas que forem na casa, nem abre o portão, não confirme informações, e o mesmo para ligações de telefone. Então, caso ligue pedindo informação, pedindo alguma senha que chegou no celular, não passar. Pedindo, às vezes, foto para fazer reconhecimento facial, também não passar. Eles estão também entrando em contato, às vezes entram em contato para fazer a prova de vida de forma ali pelo celular. E aí prometendo agilizar todo o processo da prova de vida para não ter qualquer risco de corte. A prova de vida, na verdade, está invertida. O INSS faz com cruzamento de dados. Caso não encontre a pessoa, o INSS costuma mandar carta. Em todos os casos, pode acontecer sim ali do INSS ligar ou mandar mensagem de SMS, mas para confirmar se as informações realmente são verídicas, ligar na central do INSS, que é o 135, ou através do aplicativo do Meu INSS. Mas em momento algum passar qualquer informação ali por telefone. Fique atento, porque os golpistas realmente são extremamente convincentes. Perfeito, né? Então tem que ficar de olho e exatamente isso, né? Cuidado com essas ameaças de cortes, né? Se tem dúvida, né, busque aí um profissional qualificado, né, busque informações corretas para não ter dor de cabeça. Você citava essa questão do Sul, né, a gente falando de Pix, muitos golpes de Pix, não é? A gente percebeu nessa questão da tragédia um volume grande, não é? Então a primeira dica é, né, cuidado com Pix para contas de pessoa física.
né? Acho que esse é o primeiro alerta, né? Se aparece lá o nome do fulano, né? Cuidado com isso, né? Se o fulano é um influencer que você conhece, que faz um trabalho e etc, e que a conta está no nome dele, até vai, né? Mas se está no nome de outra pessoa que você desconhece os serviços, não faz, né? De entidades e associações, só se você conhecer de fato essa entidade, essa associação. Se não, prefira converter o dinheiro em doação, vai, né, num dos postos de coleta aqui da cidade, faça a sua doação direto, é mais seguro. Com certeza. Então, sempre verificar ali, averiguar, né, realmente a necessidade e averiguar para onde está fazendo, para realmente não cair nisso. E caso a pessoa caia em algum golpe de Pix, aí golpes em geral mesmo, às vezes a pessoa faz um Pix, é solicitado por algum motivo, ou verifica a saída da sua conta mesmo sem ter feito, é muito interessante verificar ali a responsabilização de quem fez. E aí o correto é sim fazer um boletim de ocorrência, ainda que a polícia muitas vezes não consiga ali finalizar para onde realmente foi esse dinheiro, porque esse dinheiro ele vai de conta em conta de forma muito rápida. E normalmente vai para os estados do norte e do nordeste. Então é tudo extremamente rápido, a pessoa não consegue ali paralisar esse Pix. Mas existe sim julgados nos tribunais responsabilizando os bancos por isso. Por quê? O banco realmente ele não foi ele que autorizou, foi às vezes é a própria pessoa até que autoriza o Pix. Mas o banco autorizou sim a abertura de conta para estelionatários e deveria ali barrar isso de forma imediata. Então, em razão disso, existem sim algumas condenações contra os bancos. Então, quem caiu em golpe de Pix, fazer o boletim de ocorrência e, conforme for, buscar sim a responsabilização do banco. Não é nada certo, mas existem julgados nesse sentido. E é interessante de fato, não é, ver todos esses procedimentos. A gente tem visto também aí a questão como é que o banco fica nisso, não é? O banco é responsabilizado, não é? Em que momento aí a gente tem envolvimento de bancos na questão dessa questão dos golpes, em especial quando a gente fala relacionado a dados, não é? A gente tem muitas pessoas que estão recebendo contato dos bancos como se, olha, você tentou efetuar uma compra, está fora do seu limite, etc. Se existe um golpista com seus dados, é porque de alguma maneira vazou isso do sistema bancário. Com certeza, mas as informações hoje elas estão muito em aberto, na verdade, né? Então as pessoas elas conseguem ali realmente muita informação. Então consegue, e cuidado com as ligações de banco, normalmente o banco fala que estão ocorrendo transações na conta, e na verdade é tudo mentira. E a ligação do banco é extremamente convincente, tem até aquelas musiquinhas de fundo, troca para ligar qual o número que pretende falar. Então fique muito atenta a qualquer tipo de ligação. Na dúvida, vai pessoalmente, fala com o seu gerente e não passe informações por telefone. E caso tenha caído aí num golpe do Pix, como eu falei, principal, faça sim um boletim de ocorrência. O boletim pode ser, inclusive, na modalidade online, conforme for, nem precisa se dirigir à delegacia, mas é importante a questão de boletim sim, até para entrar em questão de estatística e tudo, e para verificar o que realmente estão acontecendo e, às vezes, até aumentar a questão de investigação, de bloqueio dessas contas que vão valores indevidos, dificultando aí a vida do golpista. Também quando a gente fala a respeito dessa questão específica dos golpes, muitas vezes a gente tem pessoas com mais idade, não é, que são suscetíveis a essa desinformação. Também a gente viu aí que tem alguns filtros relacionados ao Pix, não é? De valor máximo, de não poder realizar transferências e se bloquear a conta para transferências fora do horário comercial, uma série de ações ou de medidas que a pessoa pode tomar para tentar se blindar um pouco. Com certeza, e façam todas. Uma em relação ao INSS é deixar o benefício bloqueado para fazer empréstimos. E caso resolva ali fazer empréstimo em qualquer momento, vai conseguir fazer. É só realizar ali o desbloqueio. Mas é muito interessante deixar bloqueado, porque assim, se tiver um golpista tentando fazer empréstimo na sua conta da Previdência Social, não vai conseguir. Então, verifica essa questão de já deixar bloqueado. Em relação ao Pix, deixar o valor limite do Pix realmente baixo. E caso for necessário, em algum momento pontual, fazer um Pix em valor mais elevado, é verificar com o seu gerente. Ele aumenta o limite, faz aquele Pix e depois ele já pode baixar ali o limite. Todas essas medidas, né, com medidas ali de segurança mesmo, para não ter qualquer problema. Continuar um pouquinho com o tema dos golpes, não é? A gente falou aí dos empréstimos especificamente, e é o que a Neuza coloca aqui conosco, não é?
como a pessoa é capaz aí de ter um empréstimo sem ter assinado nada? E ela pergunta, né, as ligações telefônicas valem como documento? Então, dona Neuza, é bom ficar atento, porque às vezes a questão da verificação facial vale. Então, por isso que às vezes o golpista, essa questão até do golpista falar que está fazendo prova de vida, fala, ó, me manda uma foto sua, uma imagem sua. Aí com isso a pessoa manda e conforme for consegue fazer o empréstimo. Mas o banco, tudo tem que ser assinado ou ratificado ali, que seja pelo reconhecimento facial pela pessoa. E às vezes tem empréstimos que não tem essa confirmação, simplesmente é feito. E como é feito? Aí com certeza são fraudes. Então, por isso tem que ficar atento. E outra questão, às vezes a pessoa tem um empréstimo e o banco vende outros produtos sem a pessoa ter realizado ali qualquer tipo de autorização. Nesses casos também não pode. Toda e qualquer movimentação que o banco for fazer ali para a pessoa tem que ser novamente assinado. Então, isso acontece para refinanciamentos, para seguros, toda e qualquer movimentação que for feito extra, além do empréstimo, então a pessoa autorizou o empréstimo. Porém, teve refinanciamento ou qualquer outra questão. Tudo tem que ter contratos específicos. Cuidado também para não ser venda casada, ali vender 2 produtos de uma vez só, que aí também pode dar problema. Então, o banco tem que ficar muito atento. E na maioria das vezes, dos empréstimos, os juros estão abusivos, estão acima do que o Banco Central autoriza, porque o banco não pode tomar nenhuma iniciativa que estejam contra as regras do Banco Central, que é o banco, né, que regulariza ali, que dita todas as regras de todos os bancos. Então, ficar muito atento em relação a todos esses detalhes. Também aqui a Ana Cristina coloca uma questão que é isso, né? Às vezes a pessoa não sabe que fez o empréstimo, o dinheiro caiu na conta, a pessoa só tem o hábito de ir lá e sacar a aposentadoria todo mês e quando vai se dar conta disso já se passaram meses, né? E aí que se percebe. É possível reverter nesses casos? Com certeza. Então, é possível sim reverter. Nesse caso, se o dinheiro está na conta e não gastou, é até interessante, quando entrar com o processo contra o banco, já fazer o depósito em juízo do valor total. Falar, ó, em nenhum momento eu solicitei esses valores. E o que é importante, porque às vezes o empréstimo é feito e não cai na conta da pessoa. Só que começam a ter os descontos em seu benefício. Então, é muito importante verificar ali se tem descontos indevidos. E às vezes, falamos aqui de sindicatos, de associações hoje, às vezes esses descontos não são nem de empréstimos, são de contos de sindicatos, de associações, que a pessoa é filiada sem ter nenhum conhecimento e principalmente sem ter qualquer tipo de benefício. Nesses casos, se tiver qualquer tipo de desconto, pode sim pedir para sanar, para parar esses tipos de desconto e conforme for ter direitos aí, a danos materiais e morais, porque a pessoa em nenhum momento fez esse tipo de requerimento. Perfeito. E é importante a gente destacar isso, né? Porque muita gente foi lesada, não é? E a gente vê que tem pessoas que dependem exclusivamente da sua aposentadoria e ter descontos depois para um empréstimo que não foi realizado, né? É um absurdo, fora o que o Pedro coloca aqui, que muitas vezes a pessoa descobre o empréstimo, aí é enviado uma conta Pix para que a pessoa devolva o valor e essa conta também é falsa, né? Aí a pessoa devolve o valor e o que seria, né, relativo ao empréstimo continua sendo descontado, a pessoa fica sem o dinheiro e com o prejuízo ainda. Com certeza, Pedro, eu já vi um caso desse e é extremamente triste. A pessoa pegou o empréstimo, mas depois tinha o dinheiro para fazer a quitação, realmente devolveu por Pix para um golpista, e aí o banco, e aí devolveu esse dinheiro e ficou com a dívida. Então, assim, tudo tem que ficar muito atento. E o meu avô até falava, né? O que você quer, você não manda recado e você não liga, você vai presencialmente. Então, a gente tem que voltar à moda antiga e o que der para ir lá e falar presencial, verificar em estabelecimentos que nós confiamos, não qualquer tipo ali de estabelecimento, algum modismo, alguma questão que acabou de abrir, ficar atento. Claro, né, que é empreendedorismo, então tem questões que acabaram de abrir, mas realmente verificar ali. Aqui, como é uma cidade pequena, é mais fácil de verificar se as questões são confiáveis ou não, né? Mas sempre ficar muito atento ali, não custa, porque senão depois a dor de cabeça realmente é grande. Perfeito. Bom, virando a página do assunto aqui, vamos falar um pouquinho do programa Pé de Meia, não é, destinado aí a estudantes, não é, do ensino médio, que visa gerar uma bolsa, não é, para que a gente tenha aí, né, uma redução da evasão no ensino médio, correto?
Isso mesmo. Então, o governo federal está lançando aí o programa Pé de Meia. Então, você que é estudante do ensino médio pode ganhar aí num total de até R$ 9.200. E como que vai acontecer isso? Na verdade, são R$ 200 por mês. Lembrando que deve ter a frequência escolar. Então, são R$ 200 aí todo mês. E no final do ano, será realizado um depósito que vai ficar ali guardadinho de R$ 1.000. Então, no primeiro, segundo e terceiro ano aí do ensino médio. Esses valores ficarão guardados e será liberado após o término ali do terceiro ano. Então, são R$ 200 por mês, mais R$ 200 para quem for prestar o Enem. Então, é uma forma de estímulo de evitar a evasão escolar dos jovens. Em média, a evasão ela é considerada em torno de 8% dos estudantes. A maioria ali se mantém com a frequência. Mas claro que é muito importante, né? A educação realmente ali, que é um instrumento de modificação para o país, então acaba sendo uma iniciativa interessante. E aí a gente aponta aí, né, que é importante também isso. Só tem o direito para quem conclui, né? O Enem aí que é opcional ou não é? E quando a gente pensa na evasão que você coloca aí dos 8%, também foi pensado no perfil desse público, né? Ou seja, é quem tem família no CAD único, não é? Quem tem baixa renda que acaba abandonando. Então é um incentivo para que esse perfil de público que abandona muito fique, e não mais que isso, né? Mas também tem um fôlego financeiro para depois que conclua possa começar seu negócio ou pagar uma faculdade. Com certeza. E tem que preencher os requisitos. Então, não é apenas, né, ser estudante do ensino médio. Então, como o Luciano bem colocou, tem que sim que estar inscrito no CAD único e preencher os requisitos de renda familiar. Não estar somente inscrito no CAD único. Tem que preencher ali todos os requisitos de renda familiar e verificar. Mas, claro que é importante a frequência escolar. Os R$ 200 serão pagos mensalmente, já liberados. Porém, aí no final do ano, tem esses R$ 1.000 que serão guardados. E para prestar o Enem aí, mais esse valor de R$ 200. E quem está inscrito no CAD único, na verdade, taxa não tem, né? Na verdade, de ser de escola pública, é isento da taxa. Muito bom. E de fato, né, um bom incentivo aí, eu acho que tem uma visão bacana aí em tentar melhorar essa questão, porque a gente também passava e ainda passa por uma questão no país que a gente vê muito, que é você ter um índice de desemprego e, ao mesmo tempo, ter emprego oferecido e falta de mão de obra qualificada, né? Ou seja, então, investir em educação é um papel fundamental para eliminar esse gargalo aí que o país ainda tem. Com certeza, né? A educação acaba, se nós pegarmos países que tinham que teve um grande desenvolvimento, então países como o Japão, Coreia, se verifica que passaram por essa questão, por esse investimento em larga escala aí na questão da educação. Então a educação realmente modifica vidas, não tem como ser ali para o outro meio. Então o foco tem que ser esse, tanto em faculdades, ensino médio, né? E principalmente o comecinho ali, a alfabetização, creches. Esse é um período também extremamente importante. Você está formando ali, né, primeira infância, tudo, então acaba sendo extremamente importante. Vamos falar um pouquinho, Thaís, a respeito de medicamentos pelo SUS, não é? A gente vê aí muitas pessoas tendo que realizar uma ação judicial para ter direito à medicação, e judicializar na saúde tem sido cada vez mais comum, infelizmente. Com certeza. E a nossa Constituição Federal, na verdade, prevê esse direito, né? Então, tanto acesso a medicamentos, a médicos, então, às vezes a pessoa não consegue consulta, procedimentos, sejam cirúrgicos, ambulatoriais, ali, hospitalares. Então, as pessoas podem, sim, judicializar para conseguir esse tipo de benefício. Em especial, ali, quem tem câncer, que aí tem os prazos já para verificar. Então, entra com o processo, conforme o caso, consegue ser rápido, conforme o caso. Tem casos, até um caso que eu verifiquei na Folha de São Paulo, que demorou ali 9 anos para sair, a pessoa, graças a Deus, ainda estava viva, mas conseguiu o medicamento apenas no término ali do processo. Então, tem que ir verificar, pedir relatórios médicos, falar o porquê ele está solicitando, mas tem uma previsão, sim, na Constituição Federal, que tantos municípios, estados, né, e União têm o dever de suprir ali todas as necessidades de saúde das pessoas. Então, ficar atento, porque muitos casos, né, muitas doenças, é uma corrida realmente ali contra o tempo para conseguirmos, né, verificar. Quem tem convênio médico, ficar atento também no convênio médico, porque muitas questões são simplesmente negadas. Fala que não tem direito e não tem cobertura. E, às vezes, tem. Então, tem que verificar como que foi esse contrato, o que estava previsto, e verificar na agência da saúde, né, verificar ali o que o convênio tem que dar, o que não deve dar,
verificar certinho, porque conforme for, sim, tem direito. E sabemos, né, que tem tratamentos ali que são caríssimos e tem tratamentos também que às vezes a pessoa pode até pagar um pouco, mas pagar tudo, igual uma internação hospitalar acaba ficando muito caro, você precisa de uma UTI, é muito difícil a pessoa ter condições ali de arcar com tudo isso, porque realmente os custos são elevados. Então, fique atento em relação a tudo isso. De não ter vaga em UTI, as pessoas têm, sim, direito ao acesso à saúde. Perfeito. Também é interessante, não é, a gente falar justamente dessa questão, né, de não esperar muitas vezes uma solução mágica, né? Às vezes, de fato, tem que judicializar e a gente vê pessoas que dependem do medicamento, não é? Então, olha, o plano de saúde está lá, tem que fornecer, não fornece, judicializa, né? Procura também o caminho do SUS, a gente às vezes vê até ações em paralelo, né? Em que pede-se pelas duas vias, porque a pessoa não pode ficar sem. Com certeza. E na urgência, né, é questão de saúde mesmo, né? Que, como a gente diz, né, só não dá jeito para a morte. Então, a pessoa tem que correr mesmo, porque muitas vezes, muitas questões de doença ali, realmente é uma corrida contra a vida. Então, tem que ir com tudo, e conforme for pedir tanto para o Estado, tanto para o convênio, e tentar conseguir, de alguma via, né, suprir aquela necessidade, porque, como eu disse, né, tem tratamentos que são inviáveis ali de serem pagos, tem medicamentos que são muito caros, então, realmente, ali gera toda uma dificuldade. Mas fique atento e, conforme for ali, pede os seus direitos, sempre com o intuito ali de ter realmente a saúde, né, que é o nosso bem maior. Falar de BPC e Bolsa Família, né? Primeiro explicar BPC para quem não conhece. O que é um benefício de prestação continuada? Então, ficar muito atento quem nasceu com algum problema de saúde ou desenvolveu um problema de saúde ao longo da vida e tem menos de 65 anos. Nesse caso, tem que comprovar o problema de saúde, ser de baixa renda, e aí pode solicitar o benefício de prestação continuada ao deficiente. Então, quando tem menos de 65 anos. Deve, sim, estar escrito no CAD único e tem as limitações ali de renda. No INSS, a limitação de renda é 1/4 do salário mínimo por pessoa da casa. Já na Justiça, aceita até meio salário mínimo por pessoa da casa. Às vezes, se a renda for maior que isso e se comprovar que tem gastos extras com alimentação, medicamento, hospitais, que às vezes ali a própria pessoa custeia, alguma alimentação especial, pode sim até ter uma variação ali de ser um pouquinho maior a renda. Então, ficar muito atento em relação a isso. Então, esse é o benefício de prestação continuada ao deficiente. Às vezes, a pessoa ela recebe o benefício de prestação continuada ao deficiente e tem os pais vivos, e os pais vêm a faltar. Ficar atento, porque nesse caso, a pessoa tem direito à pensão por morte. E conforme for, pode até ter direito à pensão por morte do pai e da mãe. E aí, no caso, ficaria ali com os dois benefícios, que devem ser 100%, não pode ter qualquer desconto. E também tem 13º, e é muito mais tranquilo, porque não tem questão de recadastrar CAD único, de ter problema de renda, acaba sendo a pensão por morte, acaba sendo um benefício mais tranquilo. Mas esse é o BPC ao deficiente. Nós também temos o BPC ao idoso, que são pessoas acima de 65 anos, de baixa renda, que também tem direito ali a um salário mínimo sem 13º. E conforme for, se a pessoa preencher todos os requisitos para o BPC e também preencher os requisitos para o Bolsa Família, lembrando que os requisitos do Bolsa Família, eles são ainda mais restritivos. Se preencher os requisitos para os dois, consegue aí acumular, sim, o BPC e o Bolsa Família, mas não é automático. Como eu disse, tem que preencher o requisito dos dois ali de forma separada. Perfeito. E aí a gente tem essa questão, né? Todos têm pré-requisitos, a gente sabe que Bolsa Família faz uma questão de avaliação da renda, né? E às vezes o BPC faz essa renda extrapolar, né? Então a gente tem muitas vezes a reclamação: mas fulano recebe, por que eu não posso? Porque vai depender da composição total da renda dessa família, correto? Com certeza. Então ali vai ser uma análise realmente ali individual, que a pessoa tem que verificar de forma individual se cabe ou não ali a questão, se vai se adequar, né, à renda. O BPC, ele acaba sendo mais genérico, é mais fácil, ele é menos restritivo, então é mais fácil de conseguir o BPC do que o Bolsa Família. E o BPC também tem uma questão interessante, que se tem pessoas aposentadas que ganham salário mínimo, ou outras pessoas na casa que recebem BPC também, que é no valor de um salário mínimo, essas rendas são excluídas para fazer a renda per capita, ali, a renda por pessoa da casa. Então, acaba facilitando para conseguir o BPC. Já o Bolsa Família acaba, sim, sendo mais restritivo às regras. Falar um pouquinho de uma questão do ensino, né, em tempo integral, que
tem elevado aí o aprendizado, em especial em matemática, né, para esses alunos. É um diferencial e impactando numa disciplina que o Brasil tinha muita dificuldade. Com certeza. Então, foi verificado, né? Então, escolas ali que têm o ensino em tempo integral, verificou que tanto o ensino em matemática, o aprendizado, na verdade, em matemática e em português aumentaram. Então, olha só que interessante. E é muito bom também as escolas serem em tempo integral, porque coíbe, ele retira o risco, né, de uma criança, às vezes o pai, a mãe trabalham, da criança ficar na rua ou ficar exposto a algum tipo de violência. Então, acaba sendo uma medida ali extremamente interessante para as famílias e para o país como um todo, né? Cuidar agora da juventude, das crianças da juventude, para nós termos ali um futuro melhor. Então, essa questão da educação, a alimentação da criança acaba também ficando orientada, acaba ajudando ali como um todo. E é bacana quando a gente percebe hoje que a gente não tem, e é um tema que a gente sempre fala aqui no programa, que as famílias encolheram, né? Então, muitas vezes a gente tinha um núcleo familiar maior, então no contraturno de escola, essa criança convivia com outras crianças, tinha interação, né? Tinha um núcleo de cuidado ali com a família. Hoje, a gente percebe que os pais às vezes têm que se descabelar para arrumar atividade de contraturno, né? Para conseguir suprir essas ações que a escola, né, de ensino integral possibilita, não é? E não só possibilita várias atividades, como ganhos também no aprendizado. Com certeza. E antes também, né, Luciano? Primeiro, as mães, a maioria das mães não trabalhava, então tinha disponibilidade. Depois, as avós ainda estavam em casa. Hoje em dia, muitas mães estão trabalhando, inclusive as avós estão trabalhando. Então, acabou. E essa questão também das crianças terem irmãos. Hoje, a maioria das famílias, na verdade, são filhos únicos, então é um filho só. Então, acaba sendo muito interessante sim, essa questão de ficar na escola, pela interação social, a retirada das telas, né, que é super difícil ali se retirar, ou não é tão simples retirar os filhos das telas. Então, a retirada das telas, as crianças ficam de forma orientada. Então, acaba sendo realmente medidas ali extremamente interessantes. Acaba se colocando disciplinas que eles vão acabar se envolvendo mais, como robótica e outras disciplinas que acabam se envolvendo muito. Então, com certeza, é uma medida muito importante. Perfeito. Um outro dado também que é importante a gente destacar, não falando da questão e voltando à questão aí do Sul, não é, que a gente falava no início da nossa conversa, que as enchentes aí, né, estão causando uma grande problemática humanitária, mas também, não é, a gente percebe aí a questão das inundações afetando o ambiente urbano, mas afetaram também o ambiente rural. Não é? E a gente sabe que o Sul é um grande fornecedor e produtor de arroz para o país. Então, corre-se o risco aí de aumento do preço. Com certeza. O arroz está num valor mais baixo, porém o governo já está prevendo aí uma grande importação de arroz de outros países para tentar suprir as necessidades do país. E o Rio Grande do Sul também é produtor de feijão. Então, olha só, o arroz e o feijão ali ficam prejudicados mesmo. Mas aí já estão tendo essas medidas com o intuito ali de fazer essa importação de forma a manter, né, para suprir as necessidades do país. Que com certeza, né, ali caso aconteça qualquer questão com feijão, com arroz, acaba gerando ali várias dificuldades. Perfeito. E é importante a gente destacar isso, né? Antes existia no governo os chamados estoques de regulação, que foram retirados, né? Que serviam justamente para isso, né? Tem uma crise ou a produção quebra, etc. Você tinha um estoque ali que era lançado no mercado para ajudar a segurar o preço, né, e segurar a inflação. Então, a gente vai ter que fazer uma manobra aí de importação em função da tragédia climática para tentar segurar o preço aí dos produtos, que é fundamental na mesa do brasileiro. Com certeza, é literalmente o arroz com feijão, né? Então, ele é o hábito do brasileiro, realmente precisa ali, né, desse alimento, é um alimento básico. Então, mas aí já estão com essas medidas, o governo federal já está tomando essas medidas para tentar suprir a necessidade interna do país. Alguns locais do sul do país tentaram até fazer alguns tipos de colheitas, mas eu acho que vai ficar bem complicada a situação por lá. Vamos falar um pouquinho de alguns temas, Thaís. Primeiro, a aposentadoria, né? A pessoa que está prestes a se aposentar, tem estabilidade no emprego? Então, depende. Essa é uma questão até que todo mundo que está próximo ali à aposentadoria acha que tem a estabilidade. E, na verdade, tem que verificar se existe prevenção no acordo ou convenção coletiva da empresa.
Porque a estabilidade pré-aposentadoria não está com previsão legal, não tem previsão ali na lei. Então, se não tem essa previsão em acordo ou convenção coletiva, a pessoa pode sim ser demitida. Por exemplo, a convenção aqui de Batatais dos metalúrgicos tem essa previsão. E conforme for a pessoa, tem que verificar ali quais são os requisitos. Porque conforme for a própria pessoa, tem que avisar a empresa que está nessa condição de pré-aposentadoria. Perfeito. Falando também aí a respeito de donas de casa, né? Elas podem se aposentar? Então, quem é dona de casa pode sim se aposentar e ficar atento ali de pagar o INSS. Quando a pessoa começar a pagar o INSS, não pensar apenas na aposentadoria depois de 15 anos, mas pensar que se já teve alguma contribuição, então dentro de 6 meses ou conforme for dentro de 1 ano, passa a ter ali todos os direitos previdenciários. Então, ficar atento ali em relação a isso. Porque o importante é sempre manter ali os pagamentos do INSS, para na hora que precisar conseguir. E a dona de casa pode sim contribuir com a Previdência Social, como facultativa, que é a pessoa que não tem obrigatoriedade de pagar, mas quer manter os seus pagamentos. E tem todos os direitos do contribuinte individual, da pessoa ali que paga como autônomo. Então, tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, deixa a pensão por morte, tem todos esses direitos, licença maternidade. Então, ficar muito atento, manter os pagamentos em dias, e a mulher, quando chegar aos 62 e o homem aos 65, vai sim conseguir aí a aposentadoria. E é importante destacar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa só pensa na questão de se aposentar. Então está lá a dona de casa, né? Olha, quero ter garantia, vou recolher bonitinho, mas também para essa questão, né? Olha, fiquei doente, preciso de um auxílio, tem essa cobertura. Com certeza. E aí não adianta a hora que a pessoa já está precisando da cobertura falar, eu vou começar a pagar o INSS. É sempre bom fazer isso de forma preventiva. Sim. Então, ou antes de ficar doente, ou às vezes até se a pessoa já está doente, mas tem capacidade de trabalho, pode também começar a contar a previdência. Mas depois que já ficou doente, fica um pouquinho mais complicado ali de começar a contribuir para a Previdência Social. Então, mantém sim, por mais propagandas negativas que nós temos do INSS, acaba sendo o melhor seguro que tem. Conforme a forma que a pessoa paga, ela paga ali por volta de R$70 e ela vai ter todos os benefícios previdenciários no valor pelo menos de um salário mínimo, que é R$1.412. E conforme for aí, até para ficar recebendo o resto da vida. Perfeito. E pessoas que estão aposentadas por invalidez, podem ser chamadas para uma nova perícia? Com certeza. Então, às vezes, a pessoa está aposentada por invalidez e está tranquila. Pode sim ficar tranquilo. Claro, a gente não tem muito... ao meu ver, a gente tem que preocupar com o presente e não se preocupar tanto com o futuro, senão dá ansiedade. Então, focar bem no presente, mas não deixe de ser prevenido. Então, caso vá em algum médico, faça algum exame, guarde todos esses relatórios médicos. Vai pedindo relatórios, exames médicos e vai realmente guardando. Isso vai ser muito importante para caso o INSS convoque ali para uma nova perícia, a documentação já está toda certinha. E aí a empresa, conforme for, tem que sim voltar o funcionário. Aí tem que verificar caso a caso o que aconteceu para a pessoa para gerar essa aposentadoria por invalidez. Mas quem está aposentado pode sim ser convocado para uma nova perícia. Perfeito. Thaís, eu quero agradecer imensamente a participação conosco, deixar o programa sempre à disposição e agradecer sempre, não é, por ter sempre essa atenção especial com o programa e a clareza nas explicações. À disposição, né? Como nós dissemos, né? A educação ali realmente liberta. Então, o que eu puder esclarecer, estou à disposição.